Ok, tem uma questão que eu queria fazer, que eu tava outro dia com a minha namorada no sofá, aí o cachorro tava deitado no chão. E aí a gente começou a pensar, tipo, se o cachorro conseguia entender o que era o conceito de estar deitado no chão, né? Tipo, se ele conseguia criar conceitos desse nível, né? Criar uma abstração desse nível. Ou se ele conseguia pensar no fato, né? No fato de que ele está deitado no chão, se ele teria pensamento proposicional, por exemplo, para pensar na proposição de que ele está deitado. Enfim, as ciências cognitivas e a filosofia das ciências cognitivas e a filosofia nas ciências cognitivas conseguem nos dar aí uma resposta quanto a isso, né? Quanto aos animais terem pensamento abstrato, né? Porque a capacidade motora aparentemente eles têm, né? Mas essa parte mais representacional, digamos assim, né? Para representar na mente dele o conceito de estar deitado, não sei se essa parte eles têm também. Mas eles têm, Uhum. não tem como saber. O que, é que você acha? Na verdade, esse é um campo que eu diria, não vou dizer recente, né, mas que tem se avolumado de pesquisa, né, cognição animal, faz parte aí vai depender, certamente você vai ter pessoas que trabalham, né, com etologia, né, com cognição animal, numa perspectiva mais do cognitivismo clássico, algumas ainda behavioristas, né, o behaviorismo nasceu, certamente o Watson, por exemplo, ele fez muitos estudos sobre comportamento animal, né, então o carro forte, né, no início do behaviorismo era justamente a quantidade de estudos que eles já tinham acumulado sobre comportamento animal, e eles dizendo não tem muita diferença com respeito aos comportamentos humanos, porque nós somos tão sensíveis a condicionamento reflexo, condicionamento operante quando são os animais, o mecanismo mais básico é praticamente o mesmo, né? Mas, enfim, vai ter essa... Só que eu queria dizer o seguinte, a área, né, da cognição animal, ela vai poder ser realizada também, claro, em diferentes paradigmas, né? Mas aí o que interessa para quem vem dessa perspectiva do cognitivismo clássico, e com outras ferramentas também no enativismo, sem dúvida, é tentar entender como que funciona essas cognições básicas, né? Essa pergunta que você fez é genuína, né? Qual é o nível de compreensão que um animal ele pode se manifestar? Na perspectiva aqui do cognitivismo clássico, você pode trabalhar com noções de representação que são, por exemplo, não conceituais e que poderia dar conta de algumas situações como essa que você sugeriu, né? O cachorro, enfim, ele tem ele representa a si mesmo, né, enfim, como estando deitado, ainda que ele não vá fazer muitas inferências com isso, né? Por que conceitos acabam sendo importantes, no nosso caso? Eles são fundamentais para poder explicar a nossa capacidade inferencial, a nossa capacidade de perceber como que as nossas crenças estão relacionadas umas com as outras. Mas eu posso ter certos estados informacionais que eles estão fortemente conectados com alguns comportamentos, com algumas disposições, até com algum grau de complexidade, sem que ele esteja conectado com uma série de outros estados informacionais. Então, eu tenho representações não conceituais, que, num certo sentido, então, poderia explicar, aí vai depender dos comportamentos que ele desempenha, né? Poderia explicar por que ele tem esse, né, digamos assim, pensamento, né? Estou deitado. Mas sem que ele esteja conectado com uma série de outros pensamentos, né, em função de ligações conceituais. Pode também até tentar estender, de repente, devido ao grau de complexidade que alguns primatas, por exemplo, desempenham, você pode chegar até a atribuir alguns conceitos também, acho que não há nenhum impedimento. Aí você vai ter também teorias que vão ser mais ou menos intelectualistas com respeito à posse de conceitos, né? Então, uma coisa que a gente observa em primatas enfim, como bonobos e chimpanzés específicos, né, que vivem em grandes grupos, e eles são divididos em grupos menores, né, praticamente uma família e outras famílias vivendo em grupos de 40 e 50, né, mais ou menos, primatas. E eles têm hierarquias, né, então um indivíduo de um grupo, normalmente quando ele é superior ao indivíduo de outro grupo, na verdade os membros daquele grupo acabam sendo superiores aos membros daquele outro grupo. Isso é comportamentalmente
destacado em função, por exemplo, de quem tem a preferência para pegar um certo alimento e outras situações do mesmo tipo. Então, dá para perceber essas relações de dominação. Mas aí o que é interessante, que mostra que há um certo processo inferencial, às vezes você tem, então, uma disputa entre indivíduos de grupos diferentes, e aí aquele que era submisso acaba ganhando a disputa, então ele se torna, né, para o grupo e para aquele indivíduo algo que é um dominante, então. Não só ele, enfim, passa a adotar, então, a atitude de dominante em relação àquele que perdeu, mas ele passa a adotar isso em relação aos outros da família dele, do grupo menor dele, mas os demais também reconhecem isso. Então, basicamente, eles estão fazendo uma inferência com respeito. Bom, se é do grupo, então, estava no status tal, agora está no status menor, em função daquele membro que perdeu a luta. Então, todo mundo ali está perdendo. Então, eles estão fazendo uma certa inferência. Então, tem gente que tenta estudar exatamente, bom, o que seria, se esse comportamento está, enfim, bem descrito, claro que você pode ter toda essa discussão sobre a descrição dos comportamentos, mas se o comportamento está bem descrito, qual que é a maquinaria que a gente precisa atribuir a eles para que eles consigam fazer essas inferências? Qual que é o tipo de representação, né? Então, esqueci o nome da autora agora, enfim, depois eu posso mandar para vocês, mas ela pensa o seguinte, acho que é Elizabeth Camp, C-A-M-P, ela tem um texto onde ela justamente está tratando desse caso, e ela vai sugerir que a ideia é que talvez eles não tenham exatamente representações simbólicas, mas elas têm uma representação que é mais ou menos uma espécie de uma árvore, por meio da qual eles mapeiam os indivíduos daquele grupo, mas é uma representação muito centrada na espécie deles, nos conespecíficos. Eles não conseguem usar essa estrutura para pensar, por exemplo, outras espécies com as quais eles interagem, pássaros e qualquer outras, enfim, que se encontram, qualquer outras espécies que se encontram no seu meio. É muito calcada só para resolver o problema específico deles de estabelecer as relações hierárquicas que eles têm. Então, o nível de abstração existe, mas ele é muito pequeno e ele não pode ser extrapolado para esse tipo de ser que são eles mesmos. Quando a gente pensa nos nossos conceitos de hierarquia, a gente tem representações bem gerais, que eu posso pensar, como eu pensei agora, bonobos, seres humanos, enfim, qualquer outra espécie que você imaginar, e eu consigo pensar relações hierárquicas entre eles. Eles não têm essa capacidade. Então, eles não conseguiriam, por exemplo, pensar seres humanos como tendo relações hierárquicas, mas eles conseguem pensar eles mesmos como tendo relações hierárquicas. Mas isso é em virtude justamente do modo como essa informação está codificada e está atrelada justamente só aos conespecíficos deles, né? Mas essa é uma hipótese, claro, que ela está trabalhando para poder pensar, bom, como que eu explico esse comportamento deles, e consegue, então, explicar algumas coisas. Tem um outro texto que saiu também há pouco tempo, eu não vou lembrar aqui também o nome da autora, mas é muito bom, muito interessante, que é exatamente a sua pergunta, mas, enfim, uma outra situação, se animais podem entender a morte. E aí ela vai desinflar o conceito de morte, né, tentar achar algumas características mais básicas e mínimas, e, dado essa caracterização, simplesmente um animal consegue perceber que um outro animal perdeu as suas funções vitais? Só isso. Ela vai dizer sim, então ele entende, ele tem uma compreensão do que seja a morte. Só que a nossa compreensão de morte é muito mais sofisticada do que isso, né? Mas, dado, então, essas caracterizações, a gente consegue entender que eles podem vir a ter representações e podem vir a pensar, né, que um outro animal, ele morreu. Desde que a gente tenha, então, uma caracterização das representações e dos conceitos que estão em questão. Então, é uma discussão bastante viva, bastante interessante, e é um movimento, então, que eu acho que se faz para poder lidar com esses casos, né? A gente tem compreensões muito intelectualizadas, enfim, do que é ter a posse de conceitos, do que é ter representações, e isso dificulta num primeiro momento. Não à toa o behaviorismo, né, enfim, surfou, digamos assim, na pesquisa sobre cognição animal,
porque justamente ele rejeita todo esse arcabouço e ficava parecendo, bom, ou a gente vai adotar isso e parece que animal é tão esperto quanto nós, no sentido de ter uma cognição tão sofisticada quanto a nossa, ou, enfim, a gente não vai fazer nada, então vamos ficar aqui como os behavioristas, né? Mas no momento que você começa a ter essa estratégia de poder falar de representações não conceituais, ou poder ter também uma noção de conceitos que não são essa noção de que os conceitos estão fortemente interligados uns aos outros, mas noções um pouco mais fracas, uma habilidade de fazer discriminações, enfim, tem uma grande discussão sobre o que são conceitos, mas você tem compreensões menos intelectualizadas do que são conceitos, você começa a poder, então, dar um tratamento para a cognição animal a partir aí da perspectiva do cognitivismo clássico. E, claro, aí tanto o enativismo quanto a psicologia ecológica também vão poder usar suas ferramentas, né? A ideia de affordances, o Gibson, ele pensa o tempo todo, não pensa na percepção humana, ele está pensando na percepção de organismos em geral, então a teoria dele nasce já para poder dar conta da percepção de animais em geral, então é uma maneira também de tentar entender como que eles estão estruturando os seus mundos, né? E o enativismo, sem dúvida, também como uma teoria que responde, né, o que é a vida, vai poder ser aplicado aí também para a cognição animal. Acho que eles já estão, isso talvez não tenha sido muito feito ainda, porque, claro, é algo recente, você precisa aí de gerações de etólogos que sejam familiarizados com o enativismo, a psicologia ecológica, mas eu acho que vai acontecer cada vez mais. Está começando a acontecer cada vez mais. Tem uma psicóloga, né, a Louise Barrett, que ela trabalha com cognição animal e ela tem esse flerte forte com o enativismo, e ela tem feito, então, trabalhos nessa direção. Mas eu acho que é só uma questão aqui de tempo, né? Mas vai acontecer. Mas a sua pergunta é muito interessante, eu acho que tem acontecido esses movimentos, então. E sim, acho que a gente vai ver cada vez mais como que os animais têm capacidades bastante sofisticadas, muito mais do que aquelas que a gente poderia, à primeira vista, imaginar, e a gente tinha dificuldade de ver isso, porque a gente tinha, e continua, em grande medida, a ter compreensões intelectualizadas demais de noções como cognição, conceitos, representação e outros, né? Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.